de que nós estamos dando ocasião e se submetendo à vontade de Deus. É justamente sobre isso que nós iremos tratar aqui, sobre uma dessas manifestações do fruto, que é alegria. Como é que você está hoje? Está alegre? Você está alegre com Jesus? Se o pessoal da mídia puder me dar mais retorno aqui. Você está alegre com Jesus? Aí tem uma pergunta, né, que um pastor antigo meu falava: e Jesus está alegre com você? Aí já os três, né? O fato é que Jesus, Ele quer que a gente produza, ou melhor, que a gente evidencie, porque quem produz é o Espírito Santo em nós, a alegria. A alegria, na perspectiva humana, são condições determinadas por circunstâncias. Se eu ganho uma casa, eu fico feliz, eu me alegro. Se eu ganho um carro, eu também me alegro. Se eu vou naquela viagem tão sonhada, eu também me alegro. Há três tipos de pessoas no mundo: aquelas que não conseguem se alegrar com nada. Ela vive à margem de alguns hormônios, né, que são conhecidos como hormônios da alegria ou da felicidade. Endorfina, citocina. E quando esses hormônios não conseguem estar ativos dentro de nós, o que é que acontece? Acontecem alguns distúrbios, desequilíbrios. Aí vem a insônia, né? Tem médicos aqui. Aí vem a insônia, vem o estresse, aumento de peso. Tudo isso provocado por conta do desequilíbrio desses hormônios dentro de nós. É interessante porque a ciência diz que até o sorriso provoca em você algo bom. Seus batimentos cardíacos são desacelerados. Você tem uma melhor digestão quando você sorri. E a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, que é a alegria. Como eu disse, a alegria dentro de uma perspectiva humana depende de fatores externos, depende de circunstâncias externas, depende de condições. Mas a alegria, como fruto do Espírito, independe de qualquer circunstância adversa. A gente percebe a alegria desde o começo da criação, porque Deus se alegrava na forma como Ele criava as coisas, e para Deus tudo foi bom. Os salmistas, quando eles escreveram salmos, eles demonstravam e expressavam a alegria em estar na presença de Deus. O Salmo 68, versículo 3, por exemplo, diz: mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Isaías 61, versículo 10 vai dizer: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, aleluia, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Alegria em estar na presença de Deus. Alegria por tudo aquilo que Deus fez na vida deles, por tudo aquilo que Deus faz e por tudo aquilo que Deus fará. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, na revelação da nova lei de Deus, porque Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Jesus, ele é um divisor de águas. Antes de Jesus e depois de Jesus tudo muda. Antes as pessoas não conheciam Deus de fato,
mas Jesus revela Deus na pessoa dele. E Jesus, ele vai falar sobre muitas coisas a respeito daquilo que ele iria trazer como benefício à vida cristã, que é a promessa do Pai. O Espírito da promessa que habitaria na vida de cada crente iria revolucionar a sua forma de viver. Aleluia. Todos aqueles que vivem subordinado à vontade de Deus começam a vivenciar algo poderoso em suas vidas. E o que me chama a atenção é que Abacuque, não vivendo no Espírito, porque no Antigo Testamento não existia o Espírito Santo habitando na vida das pessoas, não habitava, mas Abacuque, ele dá um testemunho no seu cântico, no capítulo 3, versículo 17, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei. Mas o cenário é caótico, o cenário é completamente hostil, o cenário é completamente de desesperança. Por quê? Porque ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos currais não hajam vacas. Ou seja, quando a escassez vier, ele está dizendo para Deus: eu continuarei adorando ao Senhor. Ainda que não haja nenhum tipo de sentido te adorar e me alegrar em ti, Deus, eu vou continuar te buscando e te adorando, porque eu não quero desenvolver um relacionamento através do que o Senhor pode me dar, mas pelo que o Senhor é. E o pastor falou aqui que a gente precisa estar, acho que recitando uma palavra na casa do Senhor, para adorar o Senhor, para bendizer. Davi disse que ele queria estar um dia nos átrios do Senhor, ou seja, na presença de Deus, do que 1000 dias fora dela. Isso é prazer de estar na presença de Deus. Aleluia. O conceito bíblico, queridos, de alegria está baseado, está fundamentado num relacionamento com Jesus mediante o seu Espírito. Aleluia. Observe que quando a gente começa a observar a vida dos homens de Deus, principalmente aqui no Novo Testamento, a gente vê Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, versículo 16 a seguir. Eles são presos porque eles estavam pregando o Evangelho, e eles são colocados numa prisão. As suas mãos são amarradas, os seus pés são amarrados, mas isso não os impediu de cantar e se alegrar na presença do Senhor, porque a alegria de fato de Deus, mediante o seu Espírito em nós, não depende de circunstâncias, depende tão somente da habitação do Espírito Santo dentro de nós. Você se alegra pela presença de Deus em você, ou você é levado por circunstâncias e você muitas vezes murmura e reclama daquilo que muitas vezes acontece em sua vida? Deus está no controle de tudo e Ele governa tudo, Ele está guiando a sua vida, Ele está guiando você. Se alegre pelo amanhecer, se alegre pelo anoitecer, se alegre pelo sol, se alegre pela chuva, porque de fato as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada amanhecer, Deus está dizendo: renova minhas misericórdias sobre você. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. A forma como nós vemos a vida muda e modela quem nós seremos. Como você enxerga as coisas mais simples da vida pode tornar você uma pessoa grata,
feliz ou não. E tem um homem na Bíblia que me chama a atenção. O nome dele é Paulo. Paulo foi perseguidor da igreja. Na sua ignorância, ele achava que estava fazendo um serviço a Deus. Mas Deus, que conhecia o coração de Paulo, teve um encontro com ele no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. E o perseguidor agora passou a ser perseguido, porque ele começou a pregar o evangelho, e assim ele foi perseguido, como tantos outros. E Paulo, ele passa por muitas situações, porque é interessante que quando Ananias, que é o instrumento de Deus para poder pregar o evangelho a Paulo e colocar as mãos sobre ele para que ele pudesse receber o Espírito Santo, Jesus dá uma visão a Ananias, e Ananias questiona a Jesus dizendo: Senhor, tenho ouvido dizer que este homem tem levado os santos à prisão. A resposta de Jesus para Ananias é: não se preocupe, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Importa o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E assim foi a vida de Paulo. Quando o profeta Ágabo, em Atos capítulo 21, falou a respeito do cinto daquele homem, ou seja, do próprio cinto de Paulo, que assim como ele estava enrolando Paulo, assim estava para acontecer em Jerusalém, que ele iria ser enrolado, ele seria preso. E os irmãos começam a chorar, porque Paulo, ele era muito amado pelos irmãos, porque Paulo, embora fosse muitas vezes incisivo nas suas palavras, Paulo era verdadeiro, e Paulo queria o bem das igrejas que ele levantou. Quem não quer o seu bem é aquele que fala ou falseia a verdade. Não fala a verdade ou falseia a verdade. Mas aquele que fala a verdade quer que você seja transformado e liberto. A palavra que sai do altar é palavra de verdade. É palavra que pode mudar a sua vida. A palavra que pode mudar o seu destino. E Paulo, ele fala: não façais isso, porque assim dói o meu coração. Porque eu estou pronto não só a ir a Jerusalém, mas para morrer pela causa do meu Senhor. E Paulo aprendeu através de naufrágios, através de perseguições, através de chicotadas, através de apedrejamento, através de perseguições. No capítulo 4, eu queria que o pessoal da mídia colocasse aí, versículo 10, da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Observe o que o Paulo fala aqui, ele dando testemunho. Gálatas, ou melhor, Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Versículo 11. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Observe essa expressão, contentar-me. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele dá seguimento. Versículo 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13 ele fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Às vezes nós pegamos essa último versículo para dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vai me dar isso, Jesus vai me dar aquilo. Mas ignoramos muitas vezes o contexto. O contexto anterior vai mostrar o porquê Paulo disse que ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Porque ele aprendeu a se contentar. E contentamento não diz respeito
eu me senti feliz ou alegre através de circunstâncias. Contentamento está ou é a despeito do que eu passo. É uma alegria interior. É uma forma que o Espírito Santo produz dentro de nós. Isso é chamado de estado de espírito. Como Jesus mesmo falou no Sermão da Montanha, capítulo 5. Bem-aventurado os que são perseguidos. Ou seja, haverá uma alegria que vocês não podem explicar. E Jesus, ele faz uma promessa aos seus discípulos. A alegria até então não era completa, mas quando Jesus ele entra no cenário da história, ele começa a pregar e a falar de um espírito que viria estar habitando dentro do crente, que produziria o fruto da alegria. Meu irmão, minha irmã, a alegria está dentro de você. A alegria mora dentro de você. Você pode ser feliz, independente das circunstâncias. Não dependa de ninguém para ser feliz. Não coloque a sua expectativa de alegria em alguém ou em coisas, porque as coisas estão invertidas lá fora e a gente não pode assumir a inversão de valores que está lá fora, porque as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas, quando deveria ser o contrário. Devemos amar as pessoas e usar as coisas, mas as coisas estão invertidas. Se ama as coisas, mas se usa as pessoas. E o Evangelho me diz para poder amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio da palavra de Deus. Às vezes nós amamos mais o animal do que gente. É animal, não é gente. A imagem e semelhança de Deus continua sendo o homem, não é o animal. Até o quinto dia Deus disse, lá no Gênesis capítulo 1, haja firmamento, haja sol, haja lua, haja estrela, haja aves, haja répteis, haja árvore. Mas no sexto dia Deus faz algo de forma diferente. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. É diferente o tratar de Deus com o homem. Façamos. Mas tem gente que é muito difícil. Quando você vê uma pessoa difícil, quando você vê uma pessoa amargurada, tenha paciência com ela. Ela, sem dúvida nenhuma, foi ferida. Ela precisa da sua ajuda. E você que é crente, que tem a palavra de vida, se você se afasta dela, quem poderá ajudá-la? Se a palavra de vida foi colocada dentro de você, se a palavra de esperança foi colocada dentro de você, como é que as pessoas vão se livrar da depressão, do síndrome do pânico e tantas outras doenças dessa era? A alegria de Jesus, ela é completa. Observe João capítulo 15, versículo 11. Coloca para mim, por favor. Evangelho de João capítulo 15, versículo 11. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. E observe que esse texto aqui de João, Jesus está falando sobre a videira. O meu pai é o agricultor e eu sou a videira, e vós sois os ramos ou as varas. Ou seja, para aquele que está em mim e eu nele, este vai dar muito fruto. Jesus está dizendo, porque sem mim nada podereis fazer. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, uma outra tradução seria, a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. A alegria que Jesus dá
não é parcial, não é pela metade. A alegria que Jesus colocou dentro de você é uma alegria completa. É uma alegria que você não precisa de circunstâncias externas para você se alegrar apenas. Obviamente, quando você conquista algo, você se alegra. Mas quando você está passando por um turbilhão, e aí? Obviamente que também nós nos entristecemos. Não estou dizendo que a gente não se entristece, somos humanos. Mas há algo que acontece no nosso interior que nós não conseguimos explicar. É semelhante à paz. Paulo diz que a paz que excede todo entendimento guardará as vossas almas e os vossos corações. É uma paz que está além da concepção lógica, da compreensão lógica, da razão. E essa alegria também, ela muitas vezes sobrepõe a razão, porque é uma alegria que é colocada de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo de Deus habita em você, não para você ficar triste permanentemente. A alegria de Deus produz uma sensação poderosa. Eu não estou falando aqui da boca para fora. Eu estou falando aqui porque eu já experimentei isso. Já tive perdas significantes em minha vida. Mas no meu interior eu sentia uma paz inconfundível. Aleluia. Mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, eu desfrutava de alegria e desfruto dela, porque é o resultado de um fruto que produz em mim isso. Não depende do meu esforço, depende tão somente da minha obediência ao Espírito Santo. Tão somente, tão somente. Aleluia. Então, para poder finalizar aqui, porque o meu tempo está curto hoje, por conta do batismo, versículo 16, ou melhor, capítulo 16, versículo 20, Jesus ele fala sobre a questão da alegria. Coloca para mim, por favor, João capítulo 16, versículo 20. Ele fala sobre a sua morte, a sua ida ao Gólgota para ser crucificado. E Jesus ele falando aos discípulos, os discípulos ficaram tristes por conta disso. Observe. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. O mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Aleluia. A tua alegria, queridos, está dentro de você. Deus colocou isso mediante o seu Espírito Santo. A vossa alegria ninguém. Não são situações de perda, não são frustrações, não são circunstâncias adversas que vai tirar aquilo que Deus disse que era permanente. Entenda isso, porque tem muita gente que muitas vezes abaixa a cabeça para situações difíceis e acha que acabou. Deus, Ele deu a você um espírito poderoso para poder te levantar e te alegrar nos momentos de dificuldade. Alegra-te, regozija-te no Senhor. Faça como o salmista, que ele se alegra no Senhor, ele exulta no Senhor, porque o maior bem nós temos. Não há riqueza maior do que a presença do Espírito Santo dentro de nós. Não existe outra riqueza maior. Você pode ser trilionário, porque o seu dinheiro não compra o Espírito Santo. Quem comprou a minha salvação e a sua salvação chama-se Jesus Cristo de Nazaré.
E Pedro dá testemunho que não foi com prata ou ouro ou pedras preciosas que vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Foi lá na cruz que Ele derramou o seu sangue, puro, carmesim, santo, para nos lavar e nos purificar e nos dar a possibilidade de viver uma vida plena nele. Aleluia! Nada pode tirar a minha alegria, nada nem ninguém vai tirar a minha alegria, a minha paz, o meu contentamento. Esteja contente em tudo, porque de fato você poderá fazer todas as coisas em Cristo que te fortalece. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero te dar aqui pelo menos 3 razões para você se alegrar. Temos o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 23. Coloca para mim, por favor. Vai dizer que aquele que ama as minhas palavras, Jesus dizendo, ok, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me amar, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Só uma observação, às vezes a gente ouve gente dizendo: eu amo a Jesus. Mas a pergunta é, que está embutida nesse texto: você ama Jesus como? Guardando a sua palavra? Porque é impossível amar Jesus sem guardar a sua palavra. Se você não guarda a sua palavra, obviamente que você não ama Jesus. É Jesus que está dizendo aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada, habitação. Você é a catedral móvel da presença de Deus. Aonde você for, Deus está habitando em você. Aonde você estiver, Jesus está em você mediante o seu Espírito. É por isso que eu estou falando, é mudança de mente, metanoia. Aqui, entenda isso. Crente que não entende a palavra, que não absorve a palavra, que não vive a palavra, vive em tristeza, vive sem paz, vive sem alegria. É preciso compreender aquilo que as Escrituras nos diz, porque não é só ouvir a palavra, é amar a palavra, é colocar em prática a palavra. Isso vai gerar resultados na sua vida, na minha vida. A gente está em culto ainda. Estamos no templo do Senhor. Aleluia. Essa é a razão. Primeira razão para você se alegrar: o Espírito Santo de Deus habita em você. É motivo para você se alegrar? Alguém está alegre pelo Espírito Santo de Deus morar em você? Amém? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo está aí. Amém? Fala para o seu vizinho assim, não conversa agora não. Jesus está falando. Tu veio para cá para cultuar ou para conversar? Segunda razão, temos esperança de vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Temos esperança de vida eterna. Coloca para mim, por favor. João capítulo 5, versículo 24. Ótimo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A vida eterna está dentro de você, meu irmão. A vida eterna Jesus plantou dentro de você mediante o seu Espírito que habita dentro de você. Glória a Deus. E terceira e última razão, é interessante porque quando os discípulos estão ali em Lucas capítulo 10, pregando o evangelho, expulsando demônios, eles voltam alegres dizendo: Senhor, pelo teu nome até os espíritos nos submetem. Aí Jesus disse: vou dizer uma coisa para vocês, alegrai-vos antes, não pelo que os espíritos estão submetendo a vocês, pelo meu nome, mas por causa do nome de vocês estarem escritos nos céus. O nome daquele que foi lavado, que foi remido, que nasceu de novo, está escrito nos céus.
Satanás conhece quem de fato é de Deus e quem não é de Deus. Por quê? Porque o nome está escrito nos céus. Seu nome está escrito nos céus. Ou seja, você tem autoridade de Deus. E acima de tudo, você é conhecido dele. Porque ele olha para o livro e vê o seu nome lá. Mas o meu conselho para você é, mediante essas 3 razões, se alegre naquilo que ele já fez por você. Se alegre por aquilo que Deus já fez em você e faz através de você. Independente de qualquer situação, se alegra. Você tem o Espírito Santo, você tem vida eterna e o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Se alegre e não permita que o seu nome seja riscado desse livro. Porque a gente precisa perseverar até o fim para que possamos ser salvos. Aleluia, glória a Deus. Eu finalizo aqui. O pessoal do louvor puder já vir aqui para a gente cantar uma canção, enquanto o pastor Joelson chega para darmos início ao batismo. Quero parabenizar todos vocês que vão descer as águas do batismo nesta manhã. Glória a Deus, nos alegramos. E hoje a primeira turma que se forma com 8 encontros, né? Nós estabelecemos aqui 8 encontros e isso é bênção de Deus. Pessoal que vai se batizar, por favor, fiquem aqui à direita. É isso, Lidiane? Aqui à direita, porque para poder facilitar a logística, juntamente com seus familiares, tá bom? Todos que vão se batizar com seus familiares podem ficar aqui à direita, por favor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar, te bendizer pela tua poderosa palavra, Senhor, pela tua inerrante palavra, palavra de Deus e não de homem. Por isso, Senhor, nos alegramos, porque ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos direciona, ela nos endireita, ela nos confronta e ela nos traz esperança de vida eterna. Obrigado, meu Senhor, por tua maravilhosa bondade, porque o teu Espírito Santo habita em cada um de nós e nós podemos nos alegrar em ti, porque independente dos fatores externos, nós temos uma alegria plena que está dentro de nós. Não é uma alegria parcial, não é uma alegria pela metade. Palavras do nosso Senhor Jesus, nós temos alegria completa. Aleluia. Obrigado pela alegria completa que o Senhor plantou dentro de nós, meu Deus. Abençoa o teu povo, alegra o teu povo, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão frustrados por causa de homens, por causa de coisas. Ó Pai, no nome de Jesus, muda a mentalidade, traz entendimento de que o Senhor já tem nos dado uma alegria poderosa, uma alegria plena, uma alegria que sobrepõe as circunstâncias dessa vida, Senhor. Em nome de Jesus, continua conosco, é isso que eu te peço.